E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E isso provavelmente não vai ser um só que você vai comer, né? Porque o mundo dos queijos vegetais é bem diverso, tem bastante tipo que dá pra gente fazer, porque temos muitos ingredientes diferentes, e isso nos mais diversos aspectos de um queijo vegetal. Se a gente for pensar os ingredientes da base, for pensar os ingredientes de textura, se for pensar o que vai dar estrutura para o nosso queijo vegetal, os ingredientes de sabor, né? Se a gente for fazer essa divisão e ver as possibilidades de uso de ingredientes, vamos ver que a combinação entre eles fica num número absurdo. Tá? Só que essa bênção ela pode trazer uma penitência também, que é como é que eu vou saber qual usar em qual hora. Então a ideia aqui é como que você vai desenvolver diferentes tipos de queijo vegetal. Esse aqui é o ponto aqui. Já adianto que assim, não é tarefa da noite pro dia. Não é assim, então eu já vou desenvolver e tal, e amanhã já tem uma diversidade para fazer. Não é assim que funciona. Tá? Eu acho que isso daqui é para quem está envolvido nesse processo, para quem tem já fixo na cabeça que não consome produtos de origem animal, né, ou pelo menos laticínios, não pode consumir laticínios, e a única saída que tem é substituir isso por versões vegetais, né? Então, uma vez que você tem isso na cabeça, o que vai acontecer? Você precisa entrar nesse jogo. Esse é que é o ponto, é entrar no jogo e começar a consumir o que está dentro dessa esfera, né, dentro desse ambiente. Ou seja, é você começar a perceber o que está acontecendo com as receitas. E não ficar só numa posição passiva de pegar uma receita só, reproduzir, depois você torce ali, faz as suas orações para que dê certo, porque você não aguenta mais pegar receita ruim. Então, calma, nós precisamos dar um passo para além disso daí. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que você possa desenvolver tipos diferentes de queijo vegetal é, primeiro, pensar, parar um pouco para pensar, tá? E pelo menos ter consciência de que isso daqui é um estudo que você vai começar a fazer. Por isso que eu falo, tenha um caderninho para queijos vegetais, porque você vai anotar suas coisas ali. Ficar anotando em uma folha só ou uma outra, você vai perder, uma hora vai pro lixo, a mesa tá cheia de coisa aí, quem vai arrumar que não é você, juntou tudo, foi pro lixo, acabou. Perdeu o que você tinha escrito. Então tenha um caderninho que você pode deixar até na cozinha ali, para ficar mais fácil. O meu fica em cima da geladeira, né? Sempre que eu estou ali e tal fazendo coisa, está ali em cima da geladeira. Seja para eu pesquisar receitas anteriores, o que eu achei, né? Seja para eu anotar as vindouras, o que eu estou fazendo. Então isso daí é um passo muito importante. Primeiro você entender que você está imerso num esquema de estudo. Esse é que é o ponto. Precisa... se pelo menos não estava percebendo isso, agora está na hora de assumir. Assumir que está no jogo, né? E falar, não, beleza, então já que eu tô, vamos começar a estudar isso. Porque depois, qual que vai ser o ponto? Primeiro, você precisa, e aí o caderninho ajuda. Na próxima página do seu caderninho aí, ou se você não tem um caderninho, inaugura um caderninho já com esse exercício que eu vou falar para você agora. Você vai parar para pensar e falar quais são as ocasiões ou quais são os pratos que eu mais gostava, se você não consome mais queijo, ou o que eu mais gosto, se você ainda consome, mas quer parar, né? Ou se você ainda consome e quer diminuir, quais são os pratos, quais são as ocasiões que na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, tem queijo envolvido. E aí você escreve isso. E você pode, assim, tanto dividir isso em relação a pratos, né, em relação a ocasiões, como também a parte do dia. Por exemplo, café da manhã. Sempre tem queijo presente no seu café da manhã? Ou não? Na hora do almoço, sempre tem queijo presente?
No lanche da tarde, sempre tem queijo presente ou não? Na janta, sempre tem queijo presente ou não? Né? E uma vez que você faz isso, você anota primeiro esses momentos e depois você começa a perceber em que tipo de prato que tá. Tá sempre no meio do pão? Ou tá gratinado em cima? Ou o que tá? E anota isso daí também. Né? Uma vez que você tem isso feito, aí começa a ficar mais fácil você ir atrás dos tipos de queijo vegetal. Tá? Porque uma vez que você identifica isso, vamos estabelecer relações com os queijos tradicionais, obviamente. Se você falar, não, de manhã sempre eu como queijo de manhã no pão. Né? Ponho no meio do pão, coloco ali na tostequeira, baixo ali e como o pão quentinho ali com o queijo bem amolecido em cima, tal, fica uma delícia. Beleza, então já sabemos qual é o tipo de queijo que você vai ter que fazer. Tá? Vai ter que ser alguma receita que ela promova o derretimento. Vamos pensar assim. Então, alguns ingredientes eles são mais específicos para que isso aconteça. Tá? Diferente de você falar, não, no café da manhã eu sempre como queijo, mas eu como um pedaço de queijo. É um queijo mais curado que eu gosto de comer, eu mordo o queijo, depois eu mordo o pão, mas está independente aí. Então beleza, é um outro tipo de receita que você vai buscar, tá? Que você vai fazer. Ou você pode falar, não, eu adoro, putz, o que pega mesmo é depois do almoço um queijo com goiabada. Isso aí, nossa, como eu gostaria de voltar a ter esse prazer. Maravilha! Então nós vamos ter que fazer um outro tipo de queijo que vai corresponder a essa expectativa, né? Para que você possa, depois do almoço, ter esse pedacinho aí de um queijo na versão vegetal com a goiabada, por exemplo. Então é super importante você fazer esse exercício, porque daí a sua pesquisa começa a ficar mais refinada na internet, na hora que você for buscar uma receita. Né? Agora, vem o segundo passo. O segundo passo é qual? É depois de você fazer essa receita. Porque a hora que você come, você percebe a textura que ele tá, você percebe a consistência que ele tá, e aí você vê o que foi usado na receita. E você começa a estabelecer as relações. Porque daí você vai falar, ah, então peraí, quando usa agar-agar, fica mais ou menos assim. Quando usa tapioca, fica mais ou menos assim. Quando usa fécula de batata, fica mais ou menos assim. Você começa a estabelecer essas ligações, né, entre textura e ingredientes. E isso é um passo importantíssimo, tá? Porque você se aprofundando nisso, você vai começar a perceber a diferença que quantidade diferente desses ingredientes vão gerar no queijo vegetal. Tipo, o agar-agar, ele dá mais ou menos isso daqui, beleza. Só que mais agar-agar vai dar esse resultado, menos agar-agar vai dar esse outro resultado. Né? Então, olha só a especificidade que a gente vai chegando. Tá? E isso tudo para que depois você tenha uma autonomia maior de imaginar um tipo de queijo vegetal que você quer, ou uma situação que você vai querer comer, um comportamento que esse queijo vegetal vai ter no prato, e daí você vai falar, bom, se eu quero isso, eu tenho que buscar uma receita que tenha mais ou menos esses ingredientes aqui. Ó, como você começa a pensar numa maneira reversa. Né? E esse é o caminho para você começar a construir as suas próprias receitas depois. Não estou falando que fim de semana que vem você vai estar assim, não. Tá? Como eu falei no começo, tem que encarar isso como um estudo, como um processo. Agora, então, depois que você faz isso, o terceiro passo vai ser qual? Você identificar quais são as suas dificuldades. Quais são as partes do processo que você tem dificuldade, que você não entende muito bem, que tentou uma vez e não deu certo. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar mais. Você vai chegar na lupa desse canal aqui e vai escrever alguma palavra-chave ali para ver se aparece algum vídeo meu explicando o processo para você entender um pouco melhor. Olha só, se de repente não tiver nada, aí você vai mandar uma mensagem para mim, falar, ó, Daniel, eu tenho dificuldade em tal coisa, de repente, hein, já pensou em gravar um vídeo falando disso? Pô, para mim vai ser um prazer, né, de ver
essa sua dificuldade e pensar em algum vídeo aí que possa explorar um pouco mais isso, porque pode ser a dúvida também de várias pessoas, tá? Mas, para já, fica com esse exercício. Pensa em quais partes do dia o queijo está ou deveria estar presente no seu dia a dia e quais os tipos de queijo que você mais sente falta e deixa nos comentários isso. Para mim vai ser muito importante saber qual é as carências que você tem em relação ao queijo vegetal, que de repente eu posso fazer algum vídeo em cima disso ou até fazer uma reação a alguma receita da internet aí.